Olá pessoal, então vamos dar sequência então à nossa aula. Hoje a gente vai falar então sobre o trabalho de Bohr, né, que foi um dos modelos mais impactantes porque ele quantifica então os níveis de energia, mas como se deu isso daí? Bom, primeiramente a gente vai falar sobre o trabalho de Balmer. Então, a gente já tinha falado sobre a luz emitida por gases, então quando eu dou energia, né, aqueço, por exemplo, um gás, ele emite uma luz. Essa luz, se eu colocar um prisma na direção dessa luz, né, essa luz vai se dividir em linhas. Essas linhas, na época, não se sabia bem o que queria dizer, né? E Balmer tentou explicar, tentou estudar isso daí. Mas antes, nessa mesma época, já se sabia que a luz branca, né, devido aos estudos de Newton, ao passar por um prisma, gerava um espectro contínuo, formado por emissão monocromática, que a gente chama desde o azul até o vermelho. Bom, se eu der energia para um gás, ele também emite luz. E ao eu passar por um prisma, ele me gerava um espectro de luz, ou seja, ele emitia energia em determinados comprimentos de onda, que era característico desse gás que tinha sido recebido energia. Da mesma forma, se eu der energia a partir de uma luz branca, e essa luz passar através de um gás, esse gás vai receber energia exatamente no mesmo comprimento de onda que ele emite quando ele é excitado. Bom, aí dá origem ao que a gente chama hoje de espectro de emissão e absorção, e que isso vai ser uma impressão digital do gás que deu origem. Bom, o que quer dizer então, né, esse espectro de luz, né? Então a radiação eletromagnética, a gente vai caracterizar ela com dois parâmetros, basicamente: frequência, que vai ser o número de ondas, ou seja, o número de máximos ou o número de mínimos dessa onda, que passa por uma fração de tempo. Isso é a frequência, né? E no caso de Hertz, vai ser o tempo de 1 segundo. Bom, a frequência ela é proporcional à energia e está amarrada à energia pela multiplicação pela constante de Planck. Então, se eu aumento a energia, aumenta a frequência. Se eu diminuo a frequência, diminui a energia. Já o comprimento de onda, ele é inversamente proporcional. O comprimento de onda ele vai estar relacionado à frequência, né? E eles estão relacionados através de uma constante, que é a velocidade da luz. Ou seja, se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência. Se eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. Ambos são propriedades inversamente proporcionais. Tranquilo? E se eu me referir à energia, como eu disse aqui, a energia é proporcional à frequência, já a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Bom, voltando aos trabalhos de Balmer, Balmer não conseguiu explicar o que queria dizer esse espectro de linhas, né? Mas ele conseguiu uma expressão que relacionava eles. Então, qual é essa expressão? Segundo as palavras dele, ele dizia: eleve 3 ao quadrado, divida 1 pelo resultado e subtraia a fração de 1 quarto, desculpa. Multiplique a resposta por esse número gigantesco aqui. Com isso, obteremos a frequência da linha do espectro vermelho, né? Então, hoje, se a gente tirar, né, as informações dessa frase dele, dessa parte do texto, e transformar numa equação, nós teremos essa equação aqui, que é um pouco mais amigável para nós. Mas ela quer dizer a mesma coisa, ó. Eleve 3 ao quadrado. Divida 1 pelo resultado. Subtraia de 1 quarto e multiplique agora aquele número gigantesco por uma notação científica, mas é o mesmo número. Isso a gente vai ter a frequência, né, relacionada a 6,56, ou 1 sobre lambda, né? 1 sobre o comprimento de onda. Aqui eu tenho frequência, ou seja, a gente vai chegar à frequência relativa a este comprimento de onda. Tranquilo? Bom, se eu trocasse o 3 por um 4,
Em vez de 3, colocasse 4, eu chegaria nesse valor. Um 5 chegaria nesse e assim por diante. Tranquilo? Bom, ele não consegue explicar, justificar, mas ele consegue uma equação que relaciona esses números. Cabe a um próximo estudioso chegar a uma relação física para isso. Quem foi esse senhor? Foi Niels Bohr. Antes disso, né, aqui tem uma tabela que vai relacionar todos os espectros de linhas, né, o espectro de emissão de cada um dos elementos. Como a gente pode observar, cada elemento tem a sua impressão digital e ela vai ter um espectro de linhas. Nenhum é igual, por quê? Porque essa emissão, a gente vai ver mais adiante, está diretamente relacionada à energia com que os elétrons estão presos ao núcleo. Como cada elemento tem um núcleo diferenciado, a energia vai ser diferente. Tranquilo? Então, como eu falei para vocês, agora surgem os trabalhos de Niels Bohr. Bohr, ele foi um discípulo de Rutherford, ou seja, ele trabalhou com Rutherford, ele conheceu bem o modelo de Bohr, de Rutherford, e ele sabia que o seu orientador disse que o modelo dele não se justificava, porque ele acabaria entrando em colapso. E Bohr, ele é um físico, ele começa com estudos da física conhecida na época para tentar justificar. Então, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: bom, no núcleo nós sabemos que temos cargas positivas, que o elétron que está na eletrosfera tem cargas negativas e que, como cargas opostas se atraem, então, a princípio, a partir da lei de Coulomb, existe uma força eletrostática, né, que está relacionada com a constante eletrostática, o número de cargas positivas vezes a carga elementar, isso multiplicado pelo número de cargas negativas vezes a carga elementar do elétron, tudo isso divididos pelo dobro do raio. Da mesma forma, existe uma outra componente que joga esse átomo para fora, esse elétron para fora da sua órbita, né? Essa componente aqui a gente vai chamar de força centrífuga. E ela pode ser relacionada com a força centrífuga, é a massa da partícula vezes a velocidade ao quadrado, não é 2, aqui é um quadrado, né? Divididos pelo raio. Bom, se essas duas componentes fossem iguais, eu teria um elétron estabilizado dentro dessa órbita, né? Então, eu igualando a força elétrica, a eletrostática com a força centrífuga e comparando as suas equações, eu teria essa expressão. Bom, o que acontece? Como na época se trabalhava com um elemento mais simples, que no caso é o hidrogênio, o número de cargas positivas e negativas é igual, é 1. Então, eu simplesmente vou ter, né, a carga elementar elevada ao quadrado, né, divididos pelo raio ao quadrado vezes aqui. Se eu simplificar esses dois raios, eu vou ter raio desse lado e desse lado não tem. Aqui eu tenho uma expressão, né, que vai relacionar a constante eletrostática, a carga elementar, o raio, a massa do elétron e a velocidade. O grande problema é que eu não tenho o raio nem a velocidade. Mas é aí que Bohr entra com a sua brilhante ideia. O que acontece? Ele impõe que isso estará relacionado, né, com o seu momento angular. Mais propriamente dito, ele não diz somente o movimento angular. Ele diz que existem restrições nesse momento angular, então o que ele faz? Ele relaciona, né, com o movimento, a restrição do momento angular quantizado. Como ele faz isso? Ele substitui aqui colocando um número inteiro que multiplica esse número fixo de 1 ao infinito, mas que deveria ser números inteiros, 1, 2, 3, né? Que multiplica h cortado. O que quer dizer h cortado? Nada mais é do que a constante de Planck divididos por 2π. Bom, ele iguala essas duas expressões aqui e ele tem essa expressão, né? Agora, ele consegue, né, colocar a velocidade, que antes ele não tinha, em evidência, e ele tem exatamente esta expressão aqui. Substituindo nessa expressão e colocando o raio, que ele não sabe, e a velocidade em evidência, ele vai ter exatamente esta expressão aqui. Bom,
Esta expressão, lembrando que aqui a velocidade está ao quadrado, por isso que esses números todos foram para cá ao quadrado. Tranquilo? O que vai acontecer? Ele tem agora o raio relacionado com esse número inteiro apenas por uma constante. São várias constantes aqui. Ele simplesmente a gente pode substituir por A0, que vai, ou seja, o produto de uma constante de constantes vai ser uma constante, né? E aí o que acontece? Então o raio da trajetória desse átomo vai ser A0, que é uma constante que multiplica um número inteiro elevado ao quadrado. Bom, professor, mas o que quer dizer exatamente isso? Bom, isso quer dizer o raio da trajetória do elétron. Então, se, por exemplo, esse átomo está no primeiro nível aqui, né? No primeiro raio, ou seja, n é igual a 1, 1 elevado ao quadrado é 1, que multiplica a 0. Então, o raio da primeira trajetória é apenas a 0. Se eu botar 2, 2 vezes 2, 4... o raio da segunda trajetória é 4A0, sendo que A0 vai ser 0,529 angstrom. Então, o raio da trajetória do primeiro nível vai ser exatamente 0,529 angstrom. Bom, com isso, Bohr ele consegue quantificar o raio da trajetória. Isso já é um avanço para a época, porque até então não se sabia disso. Uma outra característica que ele faz, ele começa a quantificar a energia de cada nível. E mais importante do que a energia de cada nível é a diferença entre os níveis. E como ele faz isso? A variação da energia entre os níveis vai ser a energia do nível final, né, menos inicial, como qualquer variação. Né? E como é que eu calculo a variação da energia? A variação da energia de E1 é menos EH. Esse EH é uma constante que está relacionado com o raio, né? Com a energia entre as cargas do núcleo. Nesse caso, a gente sabe que o hidrogênio, então a gente só está falando de a carga fundamental elevado ao quadrado. Mas se fosse outra, a gente estaria levando em consideração o número atômico, o número de cargas, né? 1 sobre o número do nível que a gente está calculando. Bom, se eu melhorar isso daqui, eu vou chegar nessa expressão. Essa expressão ela se assemelha muito à equação de Balmer. Ah, professor, mas aqui a variação da energia que é 1 sobre lambda. Se eu dividir a variação da energia por a constante de Planck vezes a velocidade da luz, eu vou ter exatamente 1 sobre o comprimento de onda. Ó, exatamente isso aqui. E se eu pegar essa constante que eu falei para vocês e dividir também por a constante de Planck multiplicado pela velocidade da luz, eu vou ter exatamente o número que para Balmer foi apenas uma correção, né? E aí eu chego nessa expressão aqui. Bom, só que tem uma vantagem. A equação de Bohr, ele leva em consideração a transição de qualquer nível. Já para Balmer, ele só leva em consideração as transições a partir do nível 2. Então, ó, aqui está o nível 2. O que seria esse nível aqui? 2 elevado ao quadrado. Então, é do nível 2 para os posteriores. Aqui, ele disse que esse n tem que ser no mínimo 3. Então, é 3, 4, 5. Seriam transições para Balmer do nível 2 para o 3, 2 para o 4, 2 para o 5 e assim por diante. Por quê? Porque esse espectro aqui é na região do visível e as transições do segundo nível em diante caem exatamente na região do visível. Bom, essa série aqui ficou conhecida como a série de Balmer, justamente porque relaciona, né, a região do visível às transições do segundo nível em diante. Mas também podemos ter as transições a partir do nível 1, mas eles vão cair na região do ultravioleta. Né? Então, aqui nesse caso, eu teria 1. E aqui, né, eu teria as transições de Paskin, que seria no nível 3 e cairia na região do infravermelho. Tranquilo? Bom, mas o que eu tenho que captar desse modelo atômico de Bohr? Eu estou mostrando para vocês que foi a partir de uma imposição dele sobre a restrição do movimento angular que ele consegue chegar nesses cálculos. Mas o mais importante é que ele consegue dar uma definição física para a equação de Balmer. Né? Mas quais seriam os postulados que tem que ficar na nossa mente?
que o elétron em seu estado estacionário não ganha e nem perde energia, que não é elétrons, é energia, tá? Como ele faz isso? Colocando um número quântico, tá? Aí que surge a ideia de número quântico, porque ele quantifica a energia e o raio da trajetória. Então, como é que o raio está relacionado? Ele está diretamente relacionado a uma constante que multiplica esse n ao quadrado, que são números inteiros a partir de 1, né? E que a energia desse nível está relacionado com uma constante que é EH, 1 sobre o nível ao quadrado. E aí eu poderia ter nível 1, 2, 3, eu consigo então agora quantizar tanto a energia quanto o raio da trajetória do meu elétron. Um outro postulado é o seguinte, que apesar dele ter uma energia, ele pode ganhar energia. Só que não qualquer energia. Ele tem que ganhar uma quantidade específica de energia, que é exatamente a variação entre um nível e outro. Qualquer valor diferente disso, ele não vai absorver essa energia. Por isso que ele absorve determinados comprimentos de onda, porque são comprimentos de onda relacionados a esse nível, essa quantidade de energia. E quando eu dou a energia, esse elétron aqui poderia passar de um nível 1, por exemplo, para um nível 2. E aí, nesse nível 2, ele estaria no modo que a gente chama de modo excitado. Esse modo excitado, né, ele é instável e ele automaticamente ele vai tentar voltar para o nível mais estável emitindo energia. Qual é essa energia que ele vai emitir? Exatamente a mesma energia que ele absorveu em cada uma das transições. Bom, o que acontece? Aqui a justificativa seria para os átomos de hidrogênio e hidrogenoides, ou seja, aqueles que têm um elétron na eletrosfera. Mas se eu extrapolar para outros elementos, essas raias, né, essa emissão da energia absorvida e emitida estará diretamente relacionado com o número de prótons presentes no núcleo. Então, cada átomo vai absorver e emitir em um determinado comprimento de onda. Isso justifica justamente hoje nós podermos ter, né, as diferentes colorações nos fogos de artifício no início do ano. Bom, além disso, a equação de Bohr consegue justificar uma energia que até então não se sabia bem o que era. Este senhor, Roentgen, ele estuda essa energia emitida, né, que ficou conhecida como raio-x por não se saber do que se tratava, e aí ele faz alguns estudos e ele consegue tirar a primeira radiografia. Aqui está a mão, né, da sua esposa, até um anel aqui, e aí o raio-x ele data de 1895. Só que ele não sabe, ele não consegue explicar o que tem aí, o que ocorre, né? Na verdade, vamos pensar o que é o raio-x. Vamos imaginar que eu dei energia não para o salto, mas para eu expulsar um elétron de uma camada mais interna. Esse elétron indo embora, o próximo elétron na camada seguinte vai ver que tem uma lacuna e se ele voltar para cá, ele vai para um estado de menor energia, o mais estável. E ele vai liberar uma energia, ou seja, a energia do retorno. Essa energia do retorno liberada é o raio-x. Bom, o raio-x pode estar relacionado justamente com a equação que Bohr desenvolveu. Só que olha aqui que agora entra o número Z, que é o número atômico, né? O número de partículas presentes no núcleo e o número de partículas presentes na eletrosfera, né? Antes, aqui, tanto o número de prótons como o número de elétrons era 1, porque eu estou falando de hidrogênio. Agora eu preciso levar em consideração porque eu estou trabalhando em outros elementos. Inclusive, a partir dessa expressão e a energia relacionada com o número atômico, né? Moseley entra na história. Quem foi Moseley? Ele relaciona essa energia com o número atômico de diversos elementos que se conhecia na época. Então, até então,
o que a gente vai ver posteriormente, que é a tabela periódica, que trabalhava com a massa atômica, vai começar a relacionar, então, os elementos justamente pelo número atômico, envolvendo essa equação aqui desenvolvida por Bohr e trabalhada por Moseley. Então, todas essas observações e conclusões, então ele resume nesse trabalho. Então, o modelo atômico de Bohr, ele é publicado em 1913, e o que fica bem claro na mente de vocês são aqueles postulados e que surge, então, uma restrição para o raio e para a energia dos níveis. E eles estão diretamente relacionados por um número inteiro, né, que começa a partir de 1. Bom, o modelo de Bohr, ele consegue justificar perfeitamente os átomos, como eu disse, de hidrogênio e hidrogenoides. Aqueles que têm um elétron na eletrosfera, como, por exemplo, o hélio+, né? O hélio que perdeu um elétron e fica com um elétron. O que acontece? Qualquer outro elemento, inclusive o hélio, né, no seu estado fundamental, que tem 2 elétrons, ele já não consegue justificar. Então entra, né, novas correções nesse modelo atômico, né? Então, um modelo que provavelmente vocês não tenham escutado no ensino médio, mas é importante saber, é o modelo atômico Sommerfeld. Sommerfeld trabalhou, tá aqui ele com Bohr, né? Então eles foram discípulos também de Rutherford, trabalharam juntos, e ele faz uma correção. Na verdade, é uma correção matemática, né, envolvendo a física também. O que ele faz? Aqui eu tenho um modelo de Bohr, então eu tenho os raios, né, das trajetórias, todos concêntricos, relacionados por essa diferença de energia entre os níveis da equação de Bohr, né? Já Sommerfeld, ele faz uma pequena correção. Ele diz que, em vez de eu ter trajetórias perfeitamente circulares, eu poderia ter trajetórias elípticas. E que o núcleo não estaria no centro da elipse, então estaria aqui, num quadrante da elipse. E que o elétron, por ter uma trajetória que formará um ângulo, né, com o eixo de azimuth, então é um ângulo azimutal, que a gente chama aqui o ângulo θ, esse ângulo sim teria também uma restrição. Então, não só os níveis, mas também o ângulo. E aí ele introduz um novo número quântico. Bohr trabalha com N e ele trabalha com N', lembrando que esse N' é diferente de N, tá? O N de Bohr é a soma de N' mais K. Tranquilo? Então tá aqui, ó. N de Bohr é N' mais K de Sommerfeld. O que acontece? Ele introduz essa restrição e ele diz que esse K, né? Esse K não pode ser zero. Então ele vai variar de 1 até N. Então, por exemplo, se eu tenho o N igual a 1, o N de Bohr igual a 1, K tem que ser 1. E N' vai ser zero. Bom, se a soma dos dois é igual a N, se esse é 1 e esse é 1, esse aqui teria que ser zero. Tranquilo? Agora vamos pensar numa segunda possibilidade. Vamos pensar que N é igual a 2. Então, se N é igual a 2, eu posso ter N' igual a 1 e K igual a 1. A soma dos dois vai dar N. Ou então, uma segunda possibilidade. N igual a 2, N' igual a 0, K igual a 2. Então, eu tenho possibilidade de K igual a 1, K igual a 2. E assim por diante. Bom, o que acontece? A gente nunca ouviu falar nesse número quântico K, mas vimos algo muito semelhante, né? Que nada mais é do que o número quântico do momento angular. É justamente o ângulo formado do azimuth, né, entre o ângulo da trajetória do elétron com o eixo azimutal, que é o ângulo azimutal. Então, aqui do momento angular L, tá? Os dois não são a mesma coisa, mas eles estão relacionados, tranquilo? Então, o que a gente pode fazer? Ó? Como K a gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar com os números quânticos, então a gente vai trabalhar já com L, né? Então, o L, diferente de K, então preste bem atenção. K começava de 1 até N, ou seja, até o nível. O L, ele vai de 0 até o nível menos 1.
De 0 até n, que é o nível, menos 1. Então, se eu tenho o nível 1, menos 1, dá 0. Então, eu só tenho o número quântico do momento angular L, 0. Logo, ele recebe um símbolo, que é o S, que se refere a Sharp. Agora, vamos para o nível 2. Então, como L vai de 0 até n menos 1, se o n é 2, n menos 1 é 1. Então, vai de 0 a 1. Sempre 0, 1, 2, sempre números inteiros. Então, como 0 a gente já conhece, que é o S, que é o Sharp, agora entra 1, que é o P principal. O 3 menos 1 é 2, vai de 0 até 2. Então, 0, 1 e 2. O 2 recebe o símbolo D difuso, né? O 4 menos 1, 3. Então, vai de 0 até 3. 0, 1, 2 e 3. E o 3 recebe o símbolo F de fundamental. Bom, aqui então, né, dependendo do número quântico, na verdade, não vai ser o L, né? No modelo de Sommerfeld, não é o L, lembrando disso, né? Dependendo do K que ele achar, né, ele vai ter um formato. Então, desde um círculo perfeito, porque a circunferência é uma elipse, um tipo específico de elipse, né? Até elipses mais distantes, como essa daqui. Tranquilo? Bom, aqui nós fechamos, então, essa ideia dos modelos mais clássicos, né? E o de Borja e de Sommerfeld já são considerados modelos pré-quânticos, porque ele leva em consideração a física clássica, mas já dá algumas ideias da física quântica, e mais adiante agora a gente vai começar a afinar e entrar na física quântica. Lembrando, o objetivo não são os cálculos, é que vocês entendam como se deu a construção do pensamento da época, e que importante é que vocês saibam que existe o espectro de emissão e de absorção, que é característico de cada elemento, porque isso vai estar diretamente relacionado com a transição, né, dos níveis de energia relacionados com aquela equação de Bohr. Tranquilo? Também a gente vai trabalhar com o modelo de Bohr, que os níveis e o raio da trajetória é quantificado, né? Que se eu der energia, essa energia tem que ser um número exato da transição, aí ele vai absorver, por isso que tem os espectros de absorção, ele só absorve em um determinado comprimento de onda. Essa energia que recebe faz saltar o elétron, né? Que é a transição de nível, ele vai retornar para o seu nível mais estável emitindo essa energia, e que não é qualquer energia, é exatamente a energia absorvida. Também que existe o raio-x, que nada mais é quando eu dou energia suficiente para tirar aquele elétron do nível mais interno. O elétron de um próximo nível vai vir para aquele nível, para chegar numa forma mais estável, e vai emitir energia. Essa energia que não se sabia o que era, é a energia de raio-x, e que ela vai dar origem depois, né, com os trabalhos de Moseley, ele vai dar origem aos números quânticos, ao número atômico, né? Então ele vai relacionar a energia envolvida com o número de prótons presentes no núcleo, que é o número atômico. O que acontece? Esse modelo, então, ele justifica o não colapso do átomo de Rutherford, mas não justifica para elementos que não sejam hidrogênio. E aí Sommerfeld, que é amigo, colega de Bohr, consegue justificar, e vai ele para tentar dar uma explicação. A gente vai ver que esse modelo funciona até aí, né? Mas que daqui para diante a gente vai começar a trabalhar com dados da mecânica quântica. E para vocês entenderem da onde saem os números quânticos. Então, o primeiro número quântico já saiu do modelo de Bohr,
O segundo número quântico, a gente conseguiu relacionar o K, né, que é o momento angular azimutal, né, que é o ângulo, né, a restrição do ângulo, eu consegui relacionar com o número quântico do momento angular. Então já temos 2. Nós trabalhamos com 4, né, e a gente precisa saber de onde sair. Tranquilo? Então até a próxima aula.